Oi, gente! Sou eu de novo por aqui. Vim falar hoje para vocês sobre um tema muito importante, então fiquem ligados até o final do vídeo que vocês vão ter muitas novidades sobre o que eu preparei para vocês hoje. Hoje eu vou falar sobre gastos mensais na Argentina, né? Com certeza, futuramente no canal eu vou preparar algumas coisinhas mais sobre outros lugares, mas hoje a gente vai focar mais aqui na Argentina. Primeiro vamos para o primeiro gasto mensal. Eu separei temas aqui básicos que a gente acha mais importante, né? Os gastos mensais básicos mais importantes. Então eu vim falar um pouco sobre aluguel, o transporte, contas e alimentação, que é o básico para nós sobrevivermos. Inclusive, no total de tudo isso, eu nem incluí o transporte, porque o transporte vai depender de como você se locomova e quantas vezes na semana, para onde você vai e etc. Mas eu vou falar de todos esses assuntos. Então, vamos começar primeiro sobre aluguel de apartamentos ou aluguel mensal de residência, né? O que acontece? Você tem duas opções. Aqui você tem o aluguel de apartamentos, que aí eu inclusive vou estar dando uma olhadinha para baixo, vou sempre estar olhando, mas é justamente por conta de que eu tive que anotar, porque eu não vou lembrar de todos os valores. Mas, vamos lá. Aluguel de apartamentos. Aluguel de apartamento, gente, é o seguinte. É muito complicado para estrangeiro, no primeiro ano que vem, alugar alguma coisa. Mas eu vou fazer um custo normal, de quando você já está estável aqui, você consegue alugar um apartamento. E o total dessas contas que eu vou fazer vai ser com um apartamento. Mas eu vou comentar agora para vocês os valores e no final de tudo isso eu falo o que estava incluso nesse total. Hoje, a gente sabe que aqui, por exemplo, em Rosário, você tem muita variedade de preço, mas o que acontece? Estão muito altos os preços. Então, você vai ter preços de 9 mil, mas com muita sorte você vai achar um apartamento de 9 mil pesos. 7 mil, muita sorte também. O que acontece? É muito difícil encontrar um apartamento barato nesse nível. Então você vai sempre estar vendo aluguéis, e eu fiz uma faixa de preço entre 11 mil a 15 mil pesos. Eu vou deixar o link aqui na descrição do canal sobre a questão das páginas que vocês podem usar para se guiar nessas pesquisas de aluguel de apartamento. Tem o Zonaprop e o Argenprop. O que acontece? O Argenprop é um site que ele mesmo oferece o apartamento, você pode olhar apartamentos, e eles também oferecem locativas. Porque o que acontece aqui na Argentina? Quando vocês vão alugar apartamentos na Argentina, vocês têm que ter garantias. Essas garantias têm que ser laborais, né, de trabalho, ou de propriedade, que é propriedade, né? Então, geralmente eles pedem uma de propriedade e 3 laborais, ou de sueldo, né, que é de salário. Ou 3 de sueldo, 2 de sueldo. Mas sempre vai estar variando, dependendo do valor da propriedade para eles. E aí eles pedem mais garantias. É muito difícil para um estrangeiro que está vindo aqui primeiro ano, vou alugar apartamento. É muito complicado, porque o que acontece? Termina que você não conhece muita gente, então você não vai ter pessoas que vão te emprestar essas garantias. Então termina que você sempre vai ou morar com alguém que você conhece, ou não sei, dividir apartamento com um conhecido ou um estranho diretamente, ou você vai para residências estudantis, que é a segunda opção que eu coloquei aqui. A segunda opção de gasto com aluguel seria nas residências estudantis. As residências estudantis, elas variam muito de preço e também, obviamente, da qualidade, porque se você paga menos, você vai morar numa residência mais simples. Não sabemos se vai estar tudo incluso, mas talvez se você pague mais, você tem tudo incluso e a residência seja um pouquinho mais organizada. Tem valores de 4 mil pesos a 8 mil pesos ou mais. Sério. Residências estudantis caríssimas e residências estudantis muito baratas. Isso também varia, gente, de acordo se você quer compartilhar quarto ou não. Isso varia muito. Residência pode ser unissex, masculina ou feminina. E aí tem várias regras, isso vai variar de residência para residência. Inclusive aqui na descrição do vídeo eu também vou deixar os links, um link que eu tenho com uma pasta que eu fiz no ano que eu vim, com todas as residências estudantis. Com várias, né? Tem mais, com certeza. Hoje
já passaram as coisas, mas vocês podem dar uma olhada nessa lista e vão ter várias residências estudantis que ainda estão abertas e vocês podem se comunicar e perguntar o preço do mensal, se tem que dar um depósito, porque eles também pedem depósito. Isso acontece nos apartamentos também, gente. Pedem depósitos de garantia. Você dá um valor de entrada e, assim, dizem que você vai receber esse valor no fim do contrato do apartamento. Tem donos que vão descontando dos danos da casa, né? E termina que você não recebe nada, ou diretamente você não recebe nada. Porque o que acontece? Por exemplo, você saiu do apartamento e deixa uma manchinha no teto aqui, que é branquinho, pronto, tá com a manchinha ali. Eles vão e tiram o percentual do valor que você deu de depósito de garantia. E aí eles vão descontando os detalhes que eles viram no apartamento do valor que você deu na primeira vez que você entrou no apartamento de depósito de garantia. Tem apartamento que pede, tem apartamento que não. Varia. Tem residências estudantis que pedem e ficam com ela e não devolvem. E tem outras que pedem e devolvem. Isso vai variar de residência para residência. Então são muitas perguntas que vocês têm que fazer antes de entrarem nas residências. Mas essas são as duas opções de aluguel. O aluguel de apartamentos ou aluguel de residências. Lembrando que o total das contas que eu vou passar aqui vai ser feito com o aluguel de apartamento, como se você já tivesse estável. Se você já tivesse conseguido seu apartamento e tudo mais. Tem gente que consegue no primeiro ano, com a maneira que eu falei para vocês. Locativas que te emprestam recibos de sueldo ou recibos de propriedade. Eles fazem uma cotização com o que você vai pagar nas contas do apartamento e aí eles te cobram um valor para te darem essas garantias. Então, para você dar entrada num apartamento assim você vai ter que pagar o valor do aluguel mais esse valor da locativa que vai estar pagando as garantias que eles vão te emprestar. Então, você vai estar gastando aí uns 34 mil pesos, 40 mil pesos. Porque isso vai variar conforme a cotização dos gastos que você tem no apartamento e tudo mais. Inclusive, eu vou deixar o link também de como fazer essa cotização no site do Argenprop. Tudo embaixo na descrição do vídeo. Gente, os aluguéis aqui em Rosário são esse preço, entre 11 e 15 mil. Se vocês vão para Buenos Aires, em Buenos Aires o valor já aumenta um pouquinho mais, talvez. Vocês não vão encontrar um apartamento no centro por 11 mil pesos, entendeu? Já vai um aluguel aí para 20, 30 mil pesos, talvez. Depende da antiguidade, do dono, do que eles querem cobrar, entendeu? Isso varia muito, de região, de lugar para lugar. Mas isso é um gasto básico, porque isso daqui você também consegue sobreviver em Buenos Aires com o mesmo valor. Só que talvez você não viva num apartamento de um quarto perto do rio, entendeu? Ou num apartamento de um quarto na zona microcêntrica da cidade. Então, esses são detalhes, mas esse valor você também consegue viver muito bem em Buenos Aires. Então, esses seriam os gastos mais ou menos. Aluguel de residência e aluguel de apartamentos. Agora vamos para as partes das contas. As contas, a gente tem os impostos fixos, né, que não mudam, e a gente tem algumas contas por fora, que são as contas obrigatórias também. Fixos, que eu digo, é que o valor congela. O valor vai ser cobrado mesmo o ano inteiro. Você tem duas contas, dois impostos que tem um valor fixo, que não varia. São o AP e o TGI. Eles mudam de ano para ano, mas eles sempre estão mudando conforme o valor da propriedade. Então, eu vou passar um valor que eu pago conforme o meu aluguel do meu apartamento. AP e TGI são dois impostos. O AP eu pago 650. Já o TGI a gente já está pagando aí 606, 610, por aí, pesos. E é fixo, esse valor não muda durante todo o ano. As outras contas já vão variar conforme o consumo. E são contas fixas, porque temos que pagar todos os meses, mas o valor varia. E aí o que acontece? Temos a água, energia, gás e internet. Esse total aí, gente, eu fiz um valor total de 4.900 pesos de contas, incluindo internet, gás, energia e água. Lembrando, gente, e o AP e o TGI. Lembrando que essas contas, vocês sabem que o consumo varia. Porque chega o inverno, você vai usar mais o gás e menos água, talvez, entendeu? Você toma mais banho no verão aqui do que... Tá entendendo? Então, essas contas, elas vão variar conforme o seu consumo.
Mas aí tá, um total aí de 4.500, 5.000 pesos de contas. Mas sempre vai variar bastante. Terceiro gasto que eu pus, que também a gente sempre tá de olho, a gente sempre tem que ter em conta, é o de transporte. A gente tem vários meios de transporte, ok? O que é que acontece na cidade de Rosário? Na cidade de Rosário a gente tem bicicletas públicas e você vai com um cartãozinho e tem um setor só de bicicletas. Vocês vão e na rua tem um setor só de bicicletas com várias bicicletas públicas. Lá você vai dar entrada com o seu cartãozinho, a sua senha, você tem que registrar o seu cartão lá no lugar de bicicletas. Registra com um funcionário que trabalha para essa empresa, volta lá nessa maquininha e aí você pode começar a usar em qualquer parada de bicicleta que tenha na cidade. Sempre vão ter muitas bicicletas disponíveis, vocês têm 1 hora de duração com cada bicicleta. Se passar dessa 1 hora, você tem que pagar uma multa quando você for passar o cartãozinho, é algo assim. Mas o preço é menor do que a passagem de ônibus, só que o que acontece? Você ainda tem mais desconto ainda se você paga pacotes mensais. E se você é estudante, menos ainda. Agora vamos para a parte dos ônibus. Os ônibus subiram muito o preço da passagem. O preço da passagem hoje de ônibus está 45 pesos. E aí o que acontece? Tem o meio boleto estudantil, que aí você tem que ter o certificado de aluno regular para apresentar e se registrar como estudante. E dessa maneira você ganha um desconto estudantil. E aí você paga metade da passagem, meio boleto estudantil. Então, praticamente, tenham isso em conta do valor da passagem, ele está subindo. Quando eu cheguei era 32, algo assim, 30, e já está em 45. Termina que esse valor tá 45 pesos, mas sempre tenham em conta que eu estou falando tudo em pesos. O valor da cotação varia dia por dia, da cotação do real eu estou falando. Então, os preços que eu estou falando hoje aqui, eles podem mudar amanhã, então eu não vou dizer para vocês em real, só no final que eu vou fazer um balanço mais ou menos com a cotação do dia, para vocês terem uma noção de quanto seria os gastos mensais em reais. Mas sempre tenham em conta que se a cotação ela tá muito alta, pode ser que você termine sobrando dinheiro e você fique com uns 3, 4 mil pesos a mais das contas, entendeu? Por conta de que o preço da cotação varia dia após dia e vocês podem ter um valor sobrando dependendo da cotação do dia, tá? O quarto ponto sobre gastos na Argentina seria a alimentação. Então, o que acontece? A alimentação é outro tema que vai de pessoa para pessoa. Eu fiz uma lista, eu não me baseei em mim, mas eu me baseei no que é uma feira básica. Então, eu fiz uma feira, fiz a pesquisa de preços com a lista de feira com básico. Arroz, macarrão, coisas básicas. Frutas básicas, algumas frutas, eu botei 3 frutas. Produtos de limpeza, carne e frango. E, enfim, isso são gastos básicos, né? Coisas básicas, não comprando pizza, coisas extras, né? Essas coisas que são para agradar a gente vez ou outra. Isso não está incluso nessa alimentação. Nessa feira, o valor ele vai variar entre... O que acontece? Vamos lá. Se você faz uma feira hoje, para 2 semanas aqui na Argentina, sai 2.800 pesos, 2.500 pesos. Então, por mês, você chega a gastar 5.000, 5.500 pesos em alimentação em feira, do básico. E aí, isso vai variar de pessoa para pessoa. Se a pessoa gosta de comer uma coisa simples, ou não se importa com marca, ou se a pessoa sim se importa com marca e vive de marca. E aí termina que você vai gastar muito mais se você se importa com coisas caras e com marcas, entendeu? Ah, eu só como tal coisa. Então, tenha tal dinheiro para você sempre ter essa tal coisa, entendeu? Mas é basicamente isso, gente. Nesse total aí, a gente tem um gasto de hoje, com a cotação de hoje, somando todos esses valores, na cotação de hoje você tem que sobreviver aqui na Argentina com 1.100 a 1.500 reais. Você consegue viver tranquilamente, com 1.100 a 1.500 reais, pagando tudo que eu falei, exceto o transporte. Por quê? Eu não incluí o transporte porque o transporte varia muito, tá?
Mas isso daqui, lembrem-se que pode sobrar dinheiro, é o que eu tô falando. Por quê? Dependendo da cotação, eu fiz esse valor total multiplicado a 26, né? Que é a cotação que estava ontem, anteontem. Talvez depois de amanhã a cotação esteja 30. Não sabemos, porque está muito instável o mercado. E aí você pode terminar pagando nada, entendeu? Todos esses gastos que eu falei que você vai estar gastando de R$ 1.100 a R$ 1.500, você vive tranquilamente, que eu digo assim, no justo, né? Com todos os básicos, o que é básico aí disposto para você, disponível para você, perdão. Então você tem aí um gasto de R$ 1.100 a R$ 1.500. Mas o que acontece? Dependendo da cotação, você pode chegar a pagar menos e aí sobra um dinheiro para você gastar mais. E aí vamos para esses gastos extras que eu só vou adicionar aqui no vídeo uns 3, 4 minutinhos mais para falar um pouquinho para vocês sobre esses gastos extras. O que é que acontece? Aqui a vida noturna é muito forte. Gastos com restaurante, com bares, é muito normal. Então termina que você sempre vai estar querendo sair com seu amigo, academia. Esses são gastos que eu coloquei a mais, aí eu vou falar um pouquinho para vocês dos valores. A academia, gente, hoje, você paga uns 1.500 pesos. Mínimo. 1.500 pesos. Plano de saúde, eu tô vendo também o preço, e aí os preços do plano de saúde variam. Tem plano de saúde que inclui menos coisas e tem plano de saúde que inclui mais coisas. Quanto mais coisas tiver no plano de saúde, maior o preço. Então, o que é que acontece? Você vai ter aí um preço entre 2.500, 2.000 pesos, até 1.900 pesos em um plano de saúde com coisas bem simples, a um plano de saúde de 4.000 pesos, máximo aí, 4.000 e pouquinhos pesos. E o que é que acontece? Hoje, um plano de saúde bom aqui em Rosário, por exemplo, de 3.200 pesos, inclui tudo. E se você converter esse valor para o real, não é nada. Vocês nunca chegariam a pagar esse valor no Brasil. Nunca. Num plano de saúde que inclui tudo. Porque é isso que acontece aqui. Um plano de saúde de 3.200 pesos inclui tudo. Todas as consultas, metade de medicamento, óculos, armação, 30 sessões com psicólogo, 30 sessões com fisioterapeuta. Então, um plano de saúde assim, barato, né? Que no caso, o mais caro da Argentina é um caro aí no Brasil, entendeu? Mas o que é que acontece? Termina que o caro aqui sai mais barato do que aí. Porque você termina pagando 150 pesos num plano top, entendeu? Um plano de saúde incrível que cobre tudo. Sendo que no Brasil você tem que pagar R$500, R$600. Então, isso varia bastante, tá? E isso é muito importante, plano de saúde. A academia tá mínimo 1.500 pesos. Tenho isso em conta. Agora, essas saídas que eu falei pra você, pra bares, pra visitar, pra comer um hambúrguer, pra fazer uma coisa assim, elas sempre vão estar variando muito, gente. O que que acontece? Fast food, como McDonald's, Bob's, essas empresas que são fast foods, elas cobram geralmente, em algumas promoções, 400, 500 pesos. Mas o que que acontece? Se você for sair para um restaurante, você chega a pagar tranquilamente 700 pesos mínimo, entendeu? Um restaurante bom, 1.200 por pessoa, 1.100, um restaurante muito, muito bom. Mas isso é uma saída uma vez, assim, que você se dá um presente. E saídas básicas para restaurante de sanduíche, pizza, algo diferente em restaurantes diferentes, sem ser fast food, você vai sair, você vai gastar entre 600, 700, 800 pesos, sempre. É muito comum, tá? Esses valores. E o transporte também tenho em conta que é um gasto extra, tá 45 pesos, tá bom? Então esses são gastos extras que você vai manejar, você vai lidar como você quiser e como você se sentir mais cômodo, tá bom? E por último, para fechar os gastos extras, eu quero falar de material de estudo. Vamos lá. Aqui na Argentina, as universidades, elas têm muitas agrupações estudantis. Essas agrupações estudantis ajudam os alunos com muitos temas. Elas reivindicam direitos, elas ajudam alunos com documentação, fazem tudo para facilitar a vida dos alunos. E uma das coisas que as agrupações estudantis fizeram para facilitar a vida dos alunos foi fazer o aluno gastar menos com material de estudo. Como assim? Aqui na Argentina, você pode tranquilamente cursar toda a faculdade de medicina
sem ter todos os livros originais de alguma coisa. Sempre com fotocópias, né? Com impressões. Então termina que aqui, como é permitido, os alunos gastam bem menos, porque tudo é cópia, tudo é fotocópia, né? Tem aluno que eu conheço que terminou a faculdade de medicina e tinha 3 livros originais, entendeu? Durante toda a carreira de medicina. E o resto foi tudo fotocópia, coisas baratas, entendeu? Que é acessível para o aluno. E isso as agrupações estudantis facilitaram para os alunos. Justamente porque vem muitos alunos estudarem aqui em Rosário ou em Buenos Aires. E aí as agrupações ajudam. Não somente estrangeiros, mas pessoas dentro do mesmo país, que vêm do norte da Argentina ou de outras cidades assim distantes, vêm estudar em Rosário ou em Buenos Aires e terminam que elas gastavam muito. E aí as agrupações ajudam os estrangeiros, ajudam a população argentina que vem para cá também. Então é sempre essa questão de apoio e ajuda. Então tenham em conta que vocês com material de estudo também vão gastar bem menos, tá? Porque tem essa possibilidade, né? Aí no Brasil às vezes é errado, proíbem fotocopiar alguns materiais e talvez aqui isso é um pouco mais acessível e isso deixe tudo mais econômico para o bolso do aluno, tá? Esses são os gastos extras, gente, e eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu quis passar para vocês. Então, em resumo, vocês vão gastar aí mínimo para viver com o básico entre R$1.100 e R$1.500, tenham isso em conta, que é um valor, digamos, que não é tão caro, mas é o valor do básico, tá? Você não vai vir para cá ser multimilionário, depende da cotação também, porque pode ser que você termine economizando R$200 se a cotação estiver muito boa, e esses R$200 você vai pegar e vai usar para gastar, para sair, para viajar para uma cidade próxima. Então, sempre tendo em conta a cotação do câmbio do dia, tá ok? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e esperem para os próximos, porque eu vou ter umas ideias bem legais para vocês. E é isso, gente. Um beijão e a gente se vê na próxima, tá? Tchau, tchau!